Olá pessoal, sabadão por aqui, tô aproveitando para colocar algumas coisas em ordem e vou aproveitar para fazer o vídeo de hoje respondendo algumas perguntas que são recorrentes, que eu respondo muito no meu atendimento no dia a dia, que eu respondo muito nas minhas redes sociais, e aí eu vou colocar aqui no canal para que mais gente também talvez tenha as mesmas dúvidas e entenda um pouco mais. Eu até falei que essa semana aconteceu a Semana Nacional do Microempreendedor Individual. E essa semana ela acontece em maio, porque maio, até 31 de maio, é a data limite para fazer a declaração do faturamento do ano anterior. Então, muita gente faz confusão, microempreendedor individual, se tem ou não que fazer a declaração. E aí eu digo para você, se você tem CNPJ aberto, se você abriu ele e funcionou pelo menos um dia em 2018, você tem que declarar nem que seja o faturamento desse um dia. E se você abriu, mas só abriu o CNPJ e não faturou nada, você tem que fazer a declaração zerada. É uma obrigação, não pode deixar de fazer. O que acontece se você não fizer a declaração? Primeiro que a partir de 1º de junho, você já está no período de atraso, você vai pagar uma multa, que é em torno de R$ 25,00, e que se você não pagar ela em dias, ela vai dobrar. Então já é um dos pontos. Outra coisa é que você está irregular. Então, se você vende para a prefeitura, se você vende para outras empresas e precisar emitir uma certidão negativa de débitos, provavelmente não vai conseguir, porque a certidão negativa de débitos, ela consulta o INSS e a Receita Federal, se você está em dias com os seus impostos ou não. Então, por exemplo, se você presta serviço para o poder público, se você vende para o governo, na hora de você emitir a sua nota para receber, você não vai conseguir receber porque você está irregular. Então, é uma obrigação, você tem que fazer, não custa nada, pode ser feito direto no portal do empreendedor.gov.br. Se na sua cidade tiver Sebrae ou Sala do Empreendedor, eles fazem, e se não, vale a pena vocês pagarem aí um escritório ou uma assessoria, que tem muitas na internet aí, mas que faça isso para você ficar em dia com as suas obrigações. E aí, outra dúvida recorrente do MEI, principalmente quanto a fazer a declaração, e se eu exceder o valor de faturamento, se eu precisar migrar, qual que é o primeiro passo? Quando você migra, quando você deixa de ser microempreendedor individual, você passa a ser automaticamente ME, microempresa, que é uma outra faixa de faturamento que vai até R$ 360 mil por ano. Então essa é a faixa de faturamento da microempresa. Aí existe uma dúvida que foi até de uma pessoa de um grupo que eu participo, a Gisele me pediu para falar sobre isso. Um abraço, Gisele. EIRELI ou ME? Na verdade, a EIRELI pode ser uma ME, eu vou explicar para vocês. É assim, quando você muda para microempresa, ela pode ser basicamente de responsabilidade limitada, onde você tem um ou mais sócios e cada um tem as suas responsabilidades ali, feito um contrato social, ou você pode colocar como EIRELI, que é empresário individual de responsabilidade limitada. Ou seja, o MEI ele já é sozinho, então muitas vezes ele vai migrar e ele não vai ter sócio, então ele vai colocar como EIRELI, como empresário individual de responsabilidade limitada. Só que o EIRELI, e aí eu sugiro que vocês procurem direto no escritório de contabilidade, ele tem algumas particularidades. Porque, por exemplo, se você for abrir uma ME limitada com um ou mais sócios, há algumas exigências. Por quê? Por exemplo, se você tem uma ME que é limitada e você tem problemas às vezes para pagar alguma conta, o seu dinheiro, pessoa física, ele pode ser empenhado para cobrir esses débitos da empresa. No caso da EIRELI, é empresário individual de responsabilidade limitada, exatamente porque não vai misturar o dinheiro da empresa com o seu dinheiro pessoal. Então, se por acaso você tiver um problema na empresa, os seus bens pessoais não vão ser bloqueados. Porém, para se abrir uma EIRELI, tem uma exigência. Por exemplo, para iniciar, no mínimo, você tem que ter 100 salários mínimos ali de capital social. Ou seja, para se ter uma segurança de que se a sua empresa tiver algum problema, ela própria tem capital para cobrir. Então, basicamente, essa a diferença, tá? A EIRELI, ela pode ser uma ME, ela pode ser uma EPP, porque microempreendedor individual, ME e EPP tem a ver com o porte e o faturamento, o valor que fatura mensalmente, anualmente, o valor que
declara, é que vai fazer com que você seja enquadrado dentro desse porte no ano seguinte, e também as atividades exercidas. Às vezes você até fatura o valor do microempreendedor individual, mas a atividade que você exerce não está dentro do portal, então você não pode ser microempreendedor individual. Então esse MEI, MEI e EPP tem a ver com o faturamento e as atividades. E esse EIRELI e a limitada e a SA, que é a sociedade anônima, são as formas de sociedade que você pode ter. E aí, uma outra pergunta também recorrente é sobre empréstimo, sobre crédito. Eu volta e meia falo aqui no canal, falo sempre que eu tenho oportunidade, que o segredo de conseguir crédito é você ter relacionamento com o banco. É você deixar o banco saber toda a sua movimentação financeira, é você ter uma organização, você ter um sistema de gestão. Eu sempre indico que o sistema da Teclado, que tem a versão gratuita, que vocês podem utilizar para começar a se organizar, porque o banco tem que ter uma segurança para poder emprestar dinheiro para você. Assim como se você vender a prazo, você tem que ter uma segurança que a pessoa tem condições de pagar. Então, o segredo é mais ou menos esse. Muita gente não consegue porque já vai no banco nas últimas com a corda no pescoço e o banco não vai emprestar dinheiro. E aí, pessoal, o que eu posso dizer para vocês em questão disso? Só um minuto aqui, deixa eu ver a próxima pergunta. O que eu posso dizer para vocês em questão disso? Uma outra pergunta que fizeram com relação ao crédito é assim, vale a pena pegar crédito durante a crise? E aí é uma pergunta bastante interessante e pertinente, mas na minha concepção, a análise de crédito, ela leva vários fatores em consideração. Então, se o teu negócio, mesmo em meio à crise, ele é um negócio que é necessário, que as pessoas consomem, e você vai pegar um empréstimo às vezes para fazer uma melhoria no teu espaço físico que vai te trazer mais clientes, ou um capital de giro para você aproveitar uma promoção excelente que você vai conseguir renovar o seu estoque e vender mais, sim, é interessante mesmo em meio à crise. Agora, se você já está com muitos problemas, não está conseguindo pagar as dívidas, está em dificuldade, provavelmente o crédito não é a solução. A maioria das empresas que já está com a corda no pescoço, que consegue pegar o crédito, acaba afundando de vez. Porque provavelmente a raiz do teu problema está na organização, está na falta de controle de estoque, está na inadimplência porque você vende a prazo sem nenhum critério. E a última coisa que você precisa quando está nessa situação é de crédito. Então cabe muito essa análise. O crédito é interessante, mesmo em meio à crise, se você for utilizar ele de alguma forma que vai te dar retorno. Se for para cobrir algum buraco, talvez é melhor você se desfazer de algo que você tem, algum imóvel, algum veículo, alguma coisa que te deu dinheiro ali, mas que você não vai ficar devendo para ninguém. Essa é a minha concepção, o meu entendimento, pelo que eu venho atendendo há 7 anos. E eu acredito que essas informações provavelmente pode ser dúvida de muitos empreendedores. Então, se você não me conhece, está chegando aqui agora, eu me chamo Sara Vargas de Macedo e eu criei esse canal para isso, para falar sobre empreendedorismo, marketing, gestão, planejamento e diversos outros assuntos. Então, se inscreva aí no meu canal, marque o sininho para toda vez que tiver um vídeo novo você ser notificado. Se você gostou, dá like, é muito importante vocês darem like para eu saber se realmente está sendo interessante o conteúdo. Comenta aí se vocês gostaram ou se vocês não gostaram, para que eu possa continuar fazendo esse trabalho e levando mais e mais informações para vocês. Eu aguardo vocês aqui amanhã. Tchau, tchau, obrigada, excelente final de semana.